Tá Bom, pronto. vamos então iniciar nossa preparação para a aula que a Yara, a aula maravilhosa que a Yara vai dar hoje para nós. Vamos todos nos aquietando, vamos harmonizando todo o nosso ser, nos desligando de tudo que nos aconteceu durante o dia. Vamos respirar calmamente, profundamente, entrando em sintonia com a atmosfera fluídica que nos envolve nesse momento. Paz, harmonia, equilíbrio. Vamos harmonizando o nosso ser. Vamos relaxar o corpo, permitindo assim que a energia possa fluir livremente por todo o nosso corpo. Tomem consciência da sua respiração. Ao inspirar, mentalizem que estão absorvendo esses fluidos maravilhosos. E quando soltarem o ar, sintam toda a tensão se dissolvendo, harmonizando todo o nosso ser. Vão relaxando o corpo, prestando atenção em vocês, levando o pensamento até os seus pés e relaxando os seus pés. Muita gratidão aos nossos pés, que são tão preciosos para nós. Vamos relaxando os tornozelos, as panturrilhas, joelhos, coxas. Deixem suas pernas completamente relaxadas. Vão relaxando toda a região do quadril, soltando a musculatura, relaxando os órgãos, permitindo que o organismo volte ao seu equilíbrio, ao seu funcionamento normal. Relaxem toda a região do tórax, relaxando a musculatura do peito, das costas. Relaxem os ombros, larguem as tensões, soltem, relaxem os ombros, relaxem os braços, antebraços e mãos. Vão soltando bem toda a região do pescoço, a musculatura em torno do pescoço. Relaxem o couro cabeludo, a musculatura em torno das orelhas. Soltem a mandíbula, relaxem os lábios. Vão soltando a musculatura da face. Relaxem os olhos, as pálpebras, sobrancelhas e testa. Rosto calmo, sereno. Vamos nos ligar ao nosso mentor particular, o nosso anjo guardião. E vamos agradecer a presença de toda a equipe espiritual, o nosso dirigente Itaporã, as equipes especializadas em meditação, que vêm especialmente, mentores especializados que vêm para nos ajudar no nosso processo. E principalmente vamos agradecer a presença de Jesus entre nós,
pedindo ao nosso divino amigo que nos ajude a penetrar e conhecer cada vez mais a nossa casa interior. Esse universo que carregamos dentro de nós, ainda tão desconhecido. Ajuda-nos, Mestre, a nos conhecer mais, nos aprofundarmos no nosso íntimo, na nossa essência. Ensina-nos, Mestre, guia-nos. E assim, envolvidos em paz, equilíbrio, amor, vamos pedir licença para dar início à aula de hoje, envolvendo a nossa querida Yara em vibrações de muita paz, muito amor, e que ela esteja sensível às nossas necessidades. Que assim seja. Yara, você está com a palavra, apresente-se para quem não te conhece. Obrigada, Sheila. Então, boa noite. A sala até está mais cheia agora. Boa noite. Obrigada a todas e todos por estarem aqui hoje. É um prazer muito grande. Apesar de ser online, sinto a turma muito calorosa, muito acolhedora. E que bom, né? A maioria está de videozinho ligado, o que é bom para gente que está do lado de cá, né? É, eu vou falar, na verdade, sobre dois livros, essencialmente, e capítulos específicos. Nós vamos trabalhar, o esquema da aula vai ser o seguinte: nós vamos falar um pouquinho de teoria sobre o cérebro, o sistema nervoso, só o suficiente para a gente poder entender os benefícios da meditação é, no, na funcionalidade cerebral. Eu sou psicóloga, meu nome é Yara Malk, né? Sou psicóloga e assim como a Beth, né, minha amiga aqui, só que eu gosto justamente porque na psicologia às vezes as coisas ficam, a emoção para o psicólogo é algo assim mais impalpável, mas ela acontece no corpo, tá? Não há a menor dúvida. E me ajudou muito entender como a meditação modifica o nosso corpo, especificamente o nosso cérebro, a funcionalidade do cérebro e até mesmo algumas, assim, tamanhos, né, de regiões, né, conexões e tudo. Ficou mais palpável, me ajudou a perseverar no esforço, porque é uma coisa que realmente dá resultado. Assim como quando a gente faz musculação, você tem resultado, quando você faz caminhada, você tem resultado. Quando você come macarronada e pizza e senta na frente da TV, você também tem resultado, né? A gente pode ter resultados positivos e negativos. Então, me ajudou bastante a perseverar e a motivar. E eu vou colocar a apresentação para vocês. Esse é um dos livros que eu vou usar nessa aula. São dois capítulos específicos. Então voltando ao esquema da aula, alguma coisa de teoria sobre o sistema nervoso, sobre o cérebro especificamente. Depois, os benefícios da âncora da respiração, os benefícios da bondade amorosa e a prática, tá bom? E o segundo livro, que foi lançado mais recentemente, que é do Daniel Goleman, com esse monge, que eu procurei na internet como é que pronuncia esse nome, mas parece que é algo assim, Tsoknyi Rinpoche. Eu vou falar monge, tá bom? Para poupar assim o constrangimento, falar tudo errado. Aqui referências secundárias, tá? Depois eu vou mandar a apresentação. O que é isso? Alguém sabe?
Pode abrir a câmera, pode abrir o Parece microfone. No cérebro, né? isso parece uma tomografia do cérebro, Uhum. Sim, ou um vocês desenho acertaram. dele. Cérebro, isso, Meu cérebro. cérebro. Camila, Alexandre, Beth, legal. É uma coisa muito interessante, gente. É um projeto de uma universidade americana que chama Connectoma, Projeto Connectoma, Human Connectome Project. Eu achei legal trazer, porque é uma coisa bem nova. As cores aqui não são aleatórias, elas são definidas de acordo com a direção da fibra, ou seja, a direção do impulso nervoso. E o verde é de trás para frente, aliás, é de trás para frente. O vermelho é da esquerda para a direita, o azul é de cima para baixo. Isso para vocês terem uma pálida ideia da complexidade do nosso cérebro, gente. Tudo isso é conexão. Antigamente se acreditava, isso eu estou falando há 30 anos atrás, quando eu fiz faculdade, que assim, a anatomia era mais importante do que a funcionalidade. Tinha gente que ficava procurando, né, a região no cérebro responsável pelo eu, por isso, por aquilo. Mas conforme a aparelhagem que nos dá imagens do cérebro quando ele está funcionando, tomografia, ressonância magnética e tal, é, a constatação é de que a anatomia é importante, né? Assim, o órgão em si é importante, mas nossa natureza é tão inteligente, é tão divina, que o mais importante ainda são as conexões. Então, as fibras elas são extremamente bem aproveitadas e muito complexas, né? Portanto, nada que a gente fale em nome da ciência, a gente pode dizer que é uma verdade absoluta, é uma verdade temporária, porque o campo de pesquisa é infinitamente mais completo do que a gente, pobres humanos, consegue abarcar. Mesmo assim, a gente consegue conhecer bastante coisa, a gente consegue saber bastante coisa, mas apenas quero pontuar a humildade que é necessário ter quando a gente está falando, né, de uma coisa dessa magnitude como o cérebro, né, o funcionamento do nosso cérebro. E a gente vai voltar a essa ideia do conectoma, porque vocês vão ver como a meditação ela interfere em algumas conexões. Bom, então são duas âncoras que nós vamos trabalhar, só para alinhar com o vocabulário que a Sheila já trabalha com vocês. Todo mundo sabe que a gente aprende a vida toda. Tem uma fase da vida que a gente aprende mais, né, que é a infância. Tem janelas de desenvolvimento que se abrem na infância. Tem coisas muito bacanas, né? Tem, acho que aos 2 anos, mais ou menos, existe uma poda neuronal, assim, porque é tanta sinapse, tanta coisa, né? Porque a cérebro da criança tá assim, plena, né? Captação do ambiente para aprender, né? Como é que eu vou me virar melhor aqui nesse lugar onde eu vim parar. E daí tem as podas, assim, é maravilhoso, é lindíssimo. Só que a neuroplasticidade, esse é o nome que se dá para a capacidade do cérebro de continuamente aprender, ela é neutra. Você pode aprender para o bem, pode aprender para o mal, você pode aprender coisas muito ruins para você, né? Que são os hábitos, são os vícios, né? E a meditação é uma das coisas que a gente tenta aprender para o bem, certo? O modo como o nosso cérebro aprende, ou seja, nós aprendemos, né, por meio do nosso cérebro, primeiro detectando perigos e ameaças, né, vamos mapear e vamos evitar, construir estratégias e formas para evitar os perigos e as ameaças e também nos guiando pelo que dá prazer, né, isso aqui é gostoso, eu quero mais, como é que eu faço para conseguir? Tá? Isso é uma coisa mais instintiva que a gente tem, digamos assim. E só que isso vai ficando mais incrementado conforme a gente fica mais velho.
Os cientistas deram para uma região do cérebro que tem várias fibras, estruturinhas e tal, que fica no sistema límbico, que também é uma região do cérebro, é o nome de sistema de recompensa, porque está se percebendo que tudo que se refere à fonte de sensações prazerosas ativa essa área, por isso que ela foi chamada de sistema de recompensa do cérebro. E só que tem um problema, tem um probleminha. Quando uma coisa é gostosa, ela pode viciar, vocês concordam? Tem muita coisa que é gostosa, mas não é boa pra gente, né? Chocolate é gostoso, mas se você não tem controle sobre a sua vontade de comer chocolate, isso é ruim, né? Jogar um pouquinho de videogame, mexer no celular. Então tem uma questão de dose aí. Só que quanto mais fácil a gente consegue uma coisa gostosa, com maior potencial de prazer e menos esforço, mais aquilo pode ser pegajoso, né? Viciante, pegajoso. Aqui é só um exemplo, tá? Esse livro que chama Nação Dopamina, a psiquiatra desenvolve melhor, tá? Toda essa história, né? Que a dopamina é uma molécula que está bastante envolvida com o nosso prazer, com as nossas sensações de prazer, tá? E eu recomendo esse livro, ele não fala de meditação, mas ele é um estudo bastante interessante. Falando sobre o medo, né, que é um dos nossos drives de aprendizado, tem uma estruturinha que é a amígdala, existe uma de cada lado, em cada hemisfério, elas ficam assim mais ou menos na altura aqui, né, do lado, né, perto do lobo temporal, só que mais para dentro um pouquinho, não é a amígdala da garganta, tá? Porque a amígdala em grego é amêndoa, então elas são pequenininhas, assim como no desenho, e as amígdalas têm um papel muito importante na nossa reação de luta, fuga e paralisia, que é a nossa reação instintiva diante de um perigo, por exemplo, um predador. Só que, Yara, não tem predador, né? A gente não vai encontrar uma onça pintada em São Paulo, né? Mas a gente tem várias fontes de estresse numa cidade grande. Então, tem o trabalho, tem violência urbana, os estresses familiares, relacionais, né? Uma fonte bem importante de sofrimento está nas relações das pessoas, né? E nos traumas. Então, fiquem com isso, né? A amígdala é o nosso alarme. Ele dispara quando a gente está sob medo e sob estresse, ok? Ele dispara. Outra coisa. Ok, peraí. Uma outra parte do sistema límbico que é importante é o núcleo accumbens. E ele também está ligado ao circuito de recompensa do cérebro, mas aí não é ligado ao medo, mas ligado ao prazer, né? Ao potencial de pegajosidade das coisas que são prazerosas. E lembrem que no caso do ser humano, tudo que é gostoso, não precisa ser só comida e chocolate, assim, né, comida, bebida, muita coisa pode viciar, por exemplo, elogio, tem gente que é viciado em fofoca, em falar mal de alguém, certo? Coisas mais perigosas ainda, como as drogas, lembrando que o álcool é uma droga, o açúcar, às vezes, funciona como droga. Compra, mexer no celular, maratona séria, tudo aquilo que você começa e não consegue parar. Então, tá ligado a esse circuito de recompensa e ao núcleo accumbens. Claro, não é uma andorinha só que faz verão, né? Eu tô sendo bastante sintética, didática, só pra gente ter uma ideia, tá? E uma terceira estrutura bastante
interessante que foi descoberta recentemente por um americano chamado Marcus Rachel. É o que se chama rede de modo padrão, tá? Então, o que que ele percebeu, né? Que, não sei se vocês sabem, 20% da energia metabólica do corpo é consumida pelo cérebro. Então, é bastante energia pro tamanho do órgão, né? Imagina 20% num órgão que não. Tudo bem que ele é bem pesado e tal, mas vocês verem a importância do que acontece aqui dentro. E descobriu-se que essa quantidade não diminui quando uma pessoa está sem fazer nada. Vocês sabiam disso? Você está lá à toa, e digo à toa, pode ser também mexendo no celular, né? Fazendo nada. Reparem que você nunca consegue ficar sem fazer nada. Não, não existe isso de ficar sem fazer nada. Vocês concordam? Você está sempre pensando alguma coisa. E, aliás, esse é um dos desafios da meditação, porque a gente está sempre sendo bombardeado por macaquinhos, né? Pensamentos e tal. Então, essa quantidade de energia não diminui só porque você não está trabalhando em alguma coisa, você não está lendo, você não está fazendo um exercício de matemática, você não está empenhado em alguma tarefa. E aí a pergunta era: onde que estão esses neurônios que estão tagarelando sem parar, mas a pessoa está descansada, mas o cérebro está lá? Tem neurônio que está tagarelando lá. Pi, 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 pi. E esse Marcus Rachel descobriu essa rede, que é uma rede, né, de conexões que envolvem várias partes do encéfalo e que funcionam, elas são ativadas na hora que a gente perde, a gente não está numa atenção focal. Toda vez que você está devaneando, toda vez que você está divagando, toda vez que você está assim, meio que viajando, a rede de modo padrão entra no funcionamento, sabe? É um default do sistema, como se diz. Inclusive em inglês chama Default Mode Network. Então é uma coisa muito interessante, né? Porque olha aqui, ó, olha os neurônios aqui fazendo a social. Eles nunca. O que acontece é que áreas do cérebro apagam e outras acendem. Mas não existe um cérebro que está sempre, está tudo apagado. Você vai dormir, agora o seu cérebro vai ficar apagado. Não, é que algumas áreas apagam, outras áreas acendem. Então, essa rede de modo padrão, ela é muito importante aqui para essa aula, porque também tem a ver com padrões de pegajosidade, dessa coisa que é ruminativa, esse pensamento ruminativo. Por quê? Porque eles falam que o RMP é como se fosse um filme sobre o nosso eu que ficasse rodando toda vez que a pessoa está à toa. Podem reparar, a atenção está difusa, você não está focado em alguma coisa, é engraçado que você começa a pensar em você mesmo. Mesmo ouvindo música, às vezes você está ouvindo música e está pensando em você, e está se colocando em situações e tal. Só que nesse estado, as pessoas ficam mais propensas a ruminar pensamentos incômodos sem parar, especialmente se a pessoa já está num padrão de ansiedade. Então aquilo fica ruminativo, né? E a pessoa fica dentro dela, dentro dela, dentro dela. E tem uma pesquisa que eles citam, que é uma pesquisa bem clássica, que está citada no livro, que foi conduzida lá por um professor de Harvard. Tem toda a metodologia descrita no livro, eu não vou me alongar aqui, mas eles perceberam que a hora que as pessoas começam a divagar, elas referem um estado emocional pior. É como se devagar, a pessoa que fica divagando, ela fica cansada. É interessante, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu preciso ficar um pouco à toa para descansar. Mas se passa da dose, a pessoa já não descansa tanto, porque cansa. Porque o cérebro está trabalhando, mas só que está trabalhando em umas áreas que não são assim tão gostosas, né? Então, essas divagações estão relacionadas com
estados emocionais, por exemplo, a pessoa que está mais depressiva, ela fica mais em divagação. É por isso que a gente fala assim, né? Quando a pessoa está depressiva, está deprimida, tal, você não está com vontade de fazer. É importante ela se mexer, né? Mexer o corpo, fazer as coisas, né? Com vontade ou sem vontade, para poder não só movimentar a energia e tal, mas também de sair um pouco desse padrão ruminativo, né? Que fica lá, a pessoa fica às vezes cozinhando em cima de um problema que ela já perdeu até completamente a objetividade a respeito. Então, as mentes que divagam muito são mentes que sofrem. Essa é uma das conclusões dessa pesquisa de Harvard. E aí a gente está diretamente falando de uma coisa que é o apego. E aí é o monge falando, né, nesse livro aqui, do livro mais recente, né, do Por que Meditamos. O apego no sentido, não no sentido positivo do apego assim, que um bebê tem pela mãe, né, mas o apego definido como um tipo nocivo de fixação extrema, um padrão limitante e pegajoso. Por exemplo, eu te amo porque você me pertence. Às vezes a pessoa não fala isso, mas é isso que ela pensa, né? Eu te amo porque você me faz feliz. E o pior de tudo, assim, não sei viver sem você, né? E é real, né? É real. O monge fala que os ocidentais têm muito mais esse padrão de amor apegado. Ele nota que nós, no Ocidente, temos muito mais esses condicionamentos, o apego não só às coisas materiais, porque a gente quando às vezes fala de apego, eu vou pensando na matéria, né? Apegado aos seus bens, apegado à sua casa, mas o apego emocional também, né? Aquela essa fixação, né, que limita, a pessoa não expande. E ele alerta que, às vezes, para nós ocidentais é tão difícil entender o que é superar o padrão de apego, que a gente é equivocadamente levado a achar que desapego é como uma dormência indiferente, né? Que é não se importar com nada, viver como um Rolling Stone, sabe? Aquela música lá do Bob Dylan. Se você não tem nada, você não tem nada a perder, né? Então não é indiferença, não é alienação, não é você não ligar para nada, não é não se importar com nada, é uma outra coisa, tá? É uma outra qualidade de vínculo com você mesmo, com as pessoas, com quem você, com as pessoas que são importantes, com aquilo que é importante, mas sem esse sufocamento, que a gente às vezes nem percebe de tão natural que é para nós, o padrão apegado de relação, né? Mas como é que a meditação pode ajudar nisso? Ela pode ajudar nisso? Pode, porque inclusive é uma relação mais leve e mais livre é uma das metas das meditações tradicionalmente. Isso porque, né, as meditações são práticas milenares e elas sempre buscaram essa leveza no estado de ser, né, que não é a mesma coisa que indiferença, tá? Só marcando bem. Bom, então, como é que como é que a meditação de fato, essa âncora da respiração pode ajudar com tudo isso que eu falei? Evidentemente, no livro está muito mais detalhado, né? Aqui é um resumo, mas primeiro, né? Eles viram os meditadores com mais experiência acabam tendo os circuitos cerebrais do apego e da aversão, né, quer dizer, de reações aversivas, né, que estão ligadas a estresse, ficaram menores. Então, se vamos pensar que
são lampadinhas acesas, então uma pessoa que não medita tem essas lâmpadas bem brilhantes, tem muitas lâmpadas lá. E os meditadores, menos, né? Esses circuitos já ficam menos usados, eles vão sendo desativados, porque outras regiões do cérebro são exercitadas, e daí o cérebro vai aprendendo a usar mais aqueles outros circuitos, aquelas outras avenidas, né, para passar a informação do que aquela anterior. Também eles reparam que as pessoas conseguem se gratificar mais com menos apego. O que significa? Assim, sabe a história de deixar ir? Que as coisas, até aquele princípio budista, eu entendo assim, né? Os budistas falam muito da impermanência do universo, que tudo é impermanente. Então, tanto o que é ruim quanto o que é bom, tudo passa, transforma a gente, tudo, mas é assim, né? Você não fica sofrendo porque você tem que agarrar as coisas, você pode deixar elas irem embora. Redução nas respostas ansiosas e no sequestro amidalar, né? O sequestro amidalar é quando a amígdala, que é aquela buzina, né, do perigo, pi, 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 quando ela acha que você está numa ameaça extrema, ela faz o seguinte, ó, todo mundo trabalha para mim, tá? Fica todo mundo aí quietinho, toda a energia do cérebro agora vem para mim, que eu preciso salvar essa pessoa do perigo. Então são aquelas horas que as pessoas ficam irracionais, naquela reação de luta, de ir para cima ou de fugir, né? Ou de congelar. Não dá, tudo mais fica em segundo plano. Então tem uma redução nisso, menos reatividade ao estresse e menos reatividade à dor. Os experimentos que eles mostram que comprovam, né, a menor reatividade à dor também mostra maior recuperação ao estresse e à dor, ou seja, a pessoa passa pelo estresse com menos ansiedade, com menos um quadro menos florido, assim, né, de emoção, e também, assim, passou. Vamos respirar, né? Vamos respirar, se eu consigo me recuperar mais rápido, eu consigo voltar para o meu eixo com menos esforço, eu diria. Isso é uma coisa que a gente percebe nas pessoas que meditam, né? Elas conseguem ficar mais facilmente no próprio eixo. E a metaconsciência, que é ser capaz de acompanhar a própria consciência. Isso não é muito fácil, porque a gente, na maior parte do tempo, a gente vive a nossa vida como se a gente estivesse já dentro de um filme. A metaconsciência é a gente perceber que a gente está dentro de um cinema assistindo as coisas. Isso é só uma metáfora, tá? Porque a metaconsciência é a gente ser capaz de perceber assim, peraí, tem alguma coisa que está ansiosa dentro de mim. Ou então assim, conseguir ter uma distância focal sobre uma determinada questão, sobre uma situação, né? Assim, você consegue se distanciar um pouquinho e te ajuda, né, a raciocinar melhor, a perceber melhor a situação. E o contrário da metaconsciência é a alienação. É aquela pessoa que não tem nenhuma consciência de si mesma. Então, o que se diz é que a prática da meditação não necessariamente vai modificar os pensamentos, mas eles ficam mais leves. Então, você pode continuar sentindo vocês podem continuar pensando as coisas que vocês pensam, mas notem que ao longo da prática essa prática da respiração, que os pensamentos você consegue ficar mais leve com esses pensamentos, você consegue se desvencilhar mais fácil de situações
cheias de pegajosidade, cheias de emoção, aquela emotividade, aquela coisa toda que estressa a mente, né? Estressa o organismo, você consegue ficar mais serena. Mas isso não significa indiferença, tá? Bom, quanto tempo de prática, Yara? Porque, assim, se você for comparar só com um monge tibetano, eles meditam desde os 5 anos de idade. Como é que a gente vai chegar nisso? É lógico, existe uma relação dose e resposta. Quanto mais você pratica, mais você tem resultado. Mas não é verdade que a gente precisa ser monge tibetano para ter resultado. Então, nas medições das pesquisas, você começa a ter resultado a partir de 3 meses, mas tem que ser 3 meses de prática diária, consistente, né? Não é 3 meses que você medita uma vez por semana. E isso não é apenas, eu estou dizendo, gente, não é o bem-estar que a meditação traz. Ai, que gostoso que eu estou meditando, ai, que bom que eu estou fazendo isso por mim. Isso são os aspectos psicológicos da meditação. Estou dizendo que existem os aspectos funcionais mesmo, neurofuncionais da meditação, que vão levar bem-estar para o corpo físico, vão levar bem-estar, uma clareza mental, uma tranquilidade maior, assim, até em momentos de tempestade, né, que todo mundo passa, você consegue não se desgastar tanto, mas é óbvio que a meditação não vai impedir você de sofrer as coisas da vida, só que você pode passar pelas mesmas coisas um pouco mais leve, e a partir de 3 meses começam a surgir resultados. Agora eu passaria para a bondade amorosa, mas antes eu queria só saber se está tudo certo até agora. Queria ver se ninguém dormiu. Vamos ver. Tá todo mundo acordado. Se empolgaram um pouco com essas notícias. A Luiz e a Mashiro tá aí também. Tudo bom? Ficaram mais animadas, animados? Vale a pena perseverar? Alguma dúvida? Meditação tem várias âncoras, as âncoras têm objetivos diferentes, né? Âncora da respiração, vocês já devem ter praticado bastante, né? Que é a âncora básica, você focar na respiração. Tem várias formas de você focalizar a respiração, mas essa é a proposta. Né? Tá. Agora, a bondade amorosa, gente, que expressão mais linda. O que é bondade amorosa? Eu vou compartilhar enquanto vocês pensam aí na resposta, tá? Tá. Bondade amorosa, coisa mais linda, né? Eles definem como benevolência, boa vontade incondicionais e desejar realmente que as outras pessoas sejam felizes. Então, eu vou ressaltar, desejar realmente que outras pessoas sejam felizes e não que as pessoas sejam felizes, mas tem que ser comigo. Se não for comigo, eu não quero que ela seja feliz, né? Isso aí é um amor pegajoso, que é o amor que a gente está acostumado, na verdade, né? E o monge nesse livro, ele dá um exemplo tão engraçado que ele fala compaixão de verdade, né? Não a compaixão californiana. Porque na Califórnia, todo mundo sabe que tem muitas práticas espiritualistas e tal, o pessoal gosta, foi a Califórnia que divulgou o Oriente para o mundo. Mas qual que é o que ele chama de compaixão californiana? Escuta essa, Sheila. Ele fala assim, um praticante de meditação, de yoga e tal, deita na sua cama de algodão egípcio, confortável, quentinha, e é acordado no meio da noite no telefone por uma amiga, querendo que ele a leve ao hospital. E ele fica ali com aquele conflito, aquela coisa assim, ai meu Deus, coitada, mas eu não quero, ai,
quero sair aqui na madrugada, no meio da noite, para levá-la no hospital. Ah, quer saber? Eu vou pensar em mim. Ah, minha amiga, olha, eu realmente me compadeço muito por você, mas eu não posso te acompanhar. Porém, te desejo toda a sorte do fundo do meu coração. Tchau. E desliga e volta a dormir. Aí ele não consegue dormir direito porque ele tá ali incomodado, tá se sentindo culpado, fica pensando na amiga, fica pensando como ele gostaria que tivesse alguém que o levasse ao médico, ao hospital, se um dia ele precisasse e tal. Vira para lá, vira para cá, aí ele resolve levantar. Aí ele pega o roupão de linho dele, né, o roupão de atualhado, né, também de 1000 fios egípcios e tal, e se senta na frente do altarzinho dele e resolve meditar. E faz boas vibrações pela amiga. Aí ele relaxa, ele fica mais tranquilo, agora sim. Aí volta a dormir. Então o monge diz assim, ok, né? Essa pessoa teve uma atitude, foi lá, vibrou pela amiga e tal. Mas isso não é a verdadeira compaixão. A verdadeira compaixão, não podemos chamar isso de compaixão, até em respeito às pessoas que são realmente compassivas. Que na verdade esse homem do exemplo fez foi, ele foi meditar a bondade amorosa, ele foi lá, vibrou pela pessoa tal, mas mais para resolver um problema dele do que realmente ajudar a amiga. Porque se ele fosse ajudar a amiga, seria para levantar da cama e levar a amiga no hospital, né? Então ele diz que a verdadeira compaixão não é fácil, porque significa renúncia, significa a gente colocar o outro em primeiro lugar, né? Não estou dizendo da gente se dedicar sem limites, não é isso, tá? Não é isso. E até porque nas tradições orientais a palavra que denomina compaixão não é só compaixão para com o outro, é para consigo mesmo também. Inclusive eles dizem no livro que o Dalai Lama ficou extremamente chocado numa mesa redonda ali de uma universidade, né, que tinha vários pesquisadores neurocientistas e tal, e o Dalai Lama. Então uma pesquisadora falou para ele que era muito comum na América, nos Estados Unidos, as pessoas se odiarem. Então ele falou, nossa, eu nunca imaginei que existisse isso. Eu sempre pressupus que as pessoas, no mínimo, se amassem. Podem não amar os outros, mas que, no mínimo, elas se amassem. Então, então lá na língua deles, não existe autocompaixão. Compaixão sempre é autocompaixão e heterocompaixão, por si mesmo e pelo próximo. Mas aqui no Ocidente a gente precisou inventar essa palavra, né, da autocompaixão. Mas a compaixão implica o desejo de que as pessoas encontrem alívio do sofrimento, um amor, né, uma benevolência, uma boa vontade que são incondicionais, e que realmente se mobilize pelo outro. O monge fala bastante desse aspecto da renúncia, que às vezes até para fazer um outro feliz, você aceita compassivamente sofrer. Não é um estado fácil, né, gente? Não é fácil. Mas a gente consegue dar uma ajudinha para essa amorosidade essencial que todo mundo tem dentro de si, e que parece que até é um fator biológico. A gente vem com uma predisposição bem importante para o amor, mas a gente pode dar uma força para ela com a meditação. A meditação usando como âncora a bondade amorosa. O monge diz de 3 obstáculos, né, ao amor e à compaixão, ao apego, à indiferença e à aversão. O apego a gente já viu, a aversão é a reação, a hostilidade, né, e a indiferença. Eu queria falar da indiferença, porque no livro eles se dedicam bastante a explicar os diferentes tipos de empatia. E como a empatia, que é uma coisa muito, muito boa da nossa natureza,
E eu acabei de ler um livro de um primatologista, ele fala que os chimpanzés, os bonobos também têm empatia, eles encontraram neurônios espelho nos chimpanzés também, né? Então a gente tem essa capacidade de sentir o estado de emoção do outro, a gente tem isso, nosso é genético, né? É orgânico, é do nosso espírito, mas quantas vezes que sentir a emoção do outro nos fez sofrer? Pensem, porque a gente compartilhar de uma alegria até que é mais fácil, né? Só tem que tomar cuidado com a nossa inveja. Mas e o compartilhamento? E a gente sentir a tristeza do outro? E a miséria do mundo? Olha, essa semana que vai ficar gravado, mas tudo bem. Mas esses dias não têm sido fáceis aqui na minha vizinhança, que estão arrancando árvores centenárias lá da Avenida Sena Madureira. Então está um sofrimento muito grande. E aí tem uma comunidade que vai ser desalojada por causa de uma obra viária. E é tanta miséria, se você parar, né, se vocês pararem para ver, para sentir todas as misérias do mundo, onde é que vocês vão parar? Onde a gente vai parar? A gente aguenta? A gente não aguenta, né? Então a empatia é uma coisa que às vezes até nos afasta do sentir o outro, porque a gente fica numa exaustão emocional. Então eles lá no livro explicam melhor, né, que existe uma empatia que você sabe o que o outro está pensando, existe a tal da empatia emocional, que geralmente é o que a gente entende por empatia, né, essa aqui, ó, esse desenho, eu sei exatamente como você se sente, aí tem uma pessoa flechada e a outra flechada, né, e um terceiro, que diria que é a evolução da empatia emocional, que é a consideração empática, que é quando há compaixão. Então, a pessoa consegue aceitar o que está acontecendo, sem dar as costas, numa atitude de amor, mas sem sofrer absurdamente. E eu acho, gente, assim, todo mundo aqui mora em São Paulo? Não sei, eu não consigo ver todo mundo agora, mas vamos dizer que muita gente aqui mora em São Paulo. Tem muita miséria aqui em São Paulo, né? Tem muita miséria material, moral, emocional. E vocês perceberam como, em geral, nós somos indiferentes a tudo isso? Então a gente passa por uma comunidade que está embaixo de uma ponte, uma família, um outro que está com a criança pedindo dinheiro no farol, aí você vai um pouco mais para a periferia, você vê coisas horríveis, né? Famílias inteiras morando num quartinho, numa condição super precária, cheia de... E fora aquilo que é impalpável, né? Então o que que acontece? Para as pessoas conseguirem sobreviver, elas ficam indiferentes. Nós desenvolvemos uma espécie de dissociação. Essa dissociação visa nos proteger para a gente conseguir continuar tocando a vida. E uma mostra disso, né, é que a empatia emocional, você sentiu o que o outro sente, de fato, acionam circuitos de dor e aflição do cérebro. É muito interessante. Enquanto que a compaixão, não. É por isso que a compaixão é a nossa meta, viu? A gente conseguir evoluir no nosso amor para a compaixão. Porque na compaixão, as pessoas que foram testadas, né, ali nos aparelhos da compaixão, as áreas que brilharam foram circuitos ligados à cordialidade, ao amor, ao sentimento de filiação, né, aquele sentimento gostoso, né, de filho, de pai, filho. Então, a empatia, somente a empatia, sem amor, sem compaixão, leva à aflição empática, leva à exaustão emocional e, como resposta, as pessoas desenvolvem frieza. Por isso que a gente vê coisas absurdas e
a gente não faz nada, a gente fica alienado, a gente está frio, a gente está distante, porque é um recurso que a nossa mente usa, nosso cérebro usa para a gente poder continuar vivendo. Mas o legal seria se a gente, até com a ajuda da meditação, eu sei que muita gente aqui faz trabalho voluntário, e isso é muito importante para poder desenvolver os circuitos da compaixão, porque a compaixão, eu entendo assim, tá? A compaixão liberta. A gente consegue estar junto, a gente consegue desejar o bem, mas a gente não tem aquela pegajosidade, a gente não leva pra gente o tamanhão do problema, porque a gente não dá conta, a gente não vai conseguir resolver os problemas do mundo. Mas também é bom a gente não esfriar, né? A gente não ficar dissociado, a gente poder ficar presente, e uma presença amorosa. Agora, na prática, os resultados das pesquisas mostram que a amígdala cresce em volume. É interessante que isso é um paradoxo, porque na respiração a amígdala diminui, que é aquele circuito, aquela estruturinha que é o alarme, né, que grita quando a gente está em perigo. Na respiração a circuitaria da amígdala diminui, mas na compaixão ela cresce. Isso mostra que a gente ainda não conhece, da metade a gente não conhece, a gente não conhece nem metade da história, né? Então, a amígdala recruta também outros circuitos, e a ínsula, que é uma outra partezinha lá, né, do sistema límbico, que tem conexão com os órgãos viscerais, prepara o corpo para agir. Então, o que eles concluem? Que a meditação, quando praticada com frequência, pode até ajudar a pessoa a ser não só aquela pessoa que ama na teoria, mas ela também pode ser ter mais fácil para ela a ação. É louco, né? Porque as pessoas às vezes associam a meditação com uma prática passiva. E na verdade a âncora da bondade amorosa mexe com circuitos que podem nos ajudar a partir para a ação mesmo, assim, não ficar só no amor teórico. No livro eles contam uma história, e aí estou terminando já a minha apresentação, eles contam a história dos padres, dos seminaristas, que iam apresentar um trabalho, fogo, né? Eles fizeram um experimento, era uma pesquisa, e eles colocaram pesquisadores, um estava fingindo que estava doente, no caminho entre um prédio e outro, e os seminaristas, que são aqueles estudantes que vão virar padres religiosos, eles tinham que apresentar um seminário sobre o bom samaritano, tá? Só que, de propósito, eles foram chamados para um prédio e lá eles foram informados de que o seminário, na verdade, vai ser num outro. E eles, para ir para o outro, tinham que atravessar um pátio onde estava essa pessoa falsa doente. A falsa doente estava lá no meio. E eles queriam ver quantos seminaristas que iam apresentar o seminário do Bom Samaritano pararam para ajudar a pessoa doente. O que vocês acham? A maioria não parou, porque estava preocupada com o seminário do Bom Samaritano. Então é interessante, né? Não basta você saber o bem, saber o amor, saber na teoria. Você precisa da prática. Você precisa pôr em prática. Então, assim, não é que a meditação vai fazer milagre, óbvio que não. Mas é uma prática, essa prática da amorosidade, ela pode ser uma ponte, né, importante para sair da teoria e para o amor prático. É interessante, até fiquei pensando que tem tanta gente que faz o trabalho voluntário, quanto mais faz, mais quer fazer.
E tem gente que não faz, pensa, acho que um dia, eu queria tanto, né, mas acho que eu não tenho coragem de ver e tal. E acaba, então acho que tem mesmo, né, um feedback ali que acontece quando você põe uma coisa em prática e você, essa amorosidade em prática, ela retorna como uma vontade maior ainda de praticar e uma predisposição maior para a ação no bem. Então, eles falam, né, o cultivo de uma preocupação terna com o bem-estar alheio traz um benefício único e surpreendente. Os circuitos cerebrais de felicidade se energizam junto com a compaixão. Mais altruísta uma pessoa se torna após o treinamento em meditação compassiva. Então, os circuitos cerebrais de felicidade se energizam junto com a compaixão. Quem nunca sentiu? Esses circuitos parecem estão brilhando quando você tem uma atitude compassiva, quando você se sente preenchido pelo amor e pela compaixão. Lembra no começo que eu falei que a gente aprende fugindo do perigo e indo atrás do prazer? Isso permanece para o resto da vida. Você pode aprender o prazer que é o amor. Você pode aprender o prazer que é o doar-se, o prazer da prática, da meditação. Conforme a gente vai tendo prazer com a prática, a gente também se empenha mais. E é interessante, né? A forma como o amor energiza certos circuitos do nosso cérebro, como eu não vou nem ficar só no cérebro, eu acho que ele mexe com o corpo todo, né? Assim, tem uma leveza, uma felicidade que eu diria assim, que é a felicidade dos santos, né? Quando você lê as biografias dos santos, assim, você vê que até mesmo tem uma espírita, né, que sobre São Francisco de Assis, que você vê, né, a pessoa era um flow de amor, uma coisa leve, né? Não via a pessoa, não há um registro de que a pessoa está fazendo um sacrifício, embora tenham sido vidas duras, até martirizadas, né? E eu encerro aqui com essa citação do Martin Luther King, que ele é citada no livro, né? Os que não ajudaram o samaritano se perguntaram: se eu parar para ajudar, o que que vai acontecer comigo? Tipo, eu não tenho tempo, ou posso ser assaltado. Mas o bom samaritano perguntou: se eu não parar para ajudar, o que vai acontecer com ele? Praticar o amor, quanto tempo também, de novo, né? Quanto tempo de prática? Diferente das instruções da respiração, da âncora de respiração, a âncora da bondade amorosa teve uma resposta bem mais rápida. Com só 8 horas de prática do sentir amor pelos que sofrem, eles já perceberam uma mudança de assinatura cerebral para uma redução na aflição empática e uma ativação de circuitos ligados ao amor. Então, eles aventam que pode haver uma prontidão biológica para amar. Bom, a gente tem dúvida disso? Então, eu penso que a meditação, como o monge citado ali no texto define, né, é experimentar júbilo, um estado de existência, né, em que você experimenta júbilo e leveza pelo simples fato de existir, é uma meta maravilhosa. E a meditação é uma técnica, aliás, são várias técnicas, né? Tem a parte técnica da meditação. Você precisa pôr em prática, você pode ler 10 livros de meditação, mas se você não pratica, você não vai sair do lugar. Mas eu também considero que a meditação é uma proposta de vida. Você procurar essas virtudes, desenvolver essas virtudes e se alinhar com essas virtudes nobres, né, do espírito, com auxílio da prática, com auxílio das técnicas, mas indo muito além disso. E era isso que eu tinha para
a parte da exposição. Dúvidas, comentários? Estão pensando? Peraí, deixa eu só fechar uma janela aqui. Podem falar, tá? Em Então, 2 Yara, minutinhos, tudo vou bem. falar aqui. Yara, é que eu acho que é muito complexo, né? Essa coisa de você amar sem desejar a recíproca, né? Ajudar sem receber o agradecimento. A gente está muito longe disso, né? Para poder praticar e Uhum, comentar, não é? uhum. Outra vez eu vi uma definição de amor de uma pessoa, não lembro quem que era, na mídia social, em que ele falava assim: estou numa nova fase de amor que eu descobri. Qual que é? Estar feliz e admirar a pessoa que está do meu lado, mesmo sabendo que ela não me corresponde. Ninguém disse que ia ser fácil mesmo, Luiz, mas a gente É, pensa assim, a gente pode ter como meta e as práticas, elas podem nos ajudar bastante, né? Claro que não é uma coisa única, mas deixa eu ouvir a Antonieta e depois a Beth. Então, Vamos ver o você que me que elas passa falam. bastante informações e tem que dar um tempinho para a gente assimilar. Não é de imediato. Eu acho, né, que a gente tem que, inclusive, assistir novamente a live, que vai ficar gravada, para você começar a esmiuçar aquilo tudo que você nos passou, né? Uhum, uhum. Tá, Eu entendo assim, tá certíssima. né? Obrigada. Eu que agradeço, foi uma aula excelente. Muito obrigada pelas informações. Obrigada. E você, Beth? Bom, em primeiro lugar, foi muito bom, gostei muito. Eu, exemplificando essa questão, eu lembrei que há muitos anos, quando eu morei em Campinas, eu fazia coisas e eu tinha o prazer, independente do retorno do outro. E eu ficava muito feliz. Aliás, eu sou assim, eu só não tenho exercitado muito. E é uma vibração diferente que ocorre no peito. E eu lembro que um dia eu estava conversando com uma colega, nós estudávamos lá num curso da Unicamp e tal, e ela virou para mim e falou: Mas você faz assim? Não acredito, você não espera nada em resposta? Não, mas eu olhei com um ponto de interrogação em função da questão que ela voltou para mim, né? Quer dizer, eu estava de uma forma mais genuína, provavelmente com esse potencial natural que a gente tem desse amor, que as pessoas não estão muito habilitadas, acostumadas, ou cada um é de um jeito, né? E eu lembrei disso. Mas o que eu quero transportar também é que conforme a vida passa e tudo que você falou do mundo está muito árduo, muito difícil. Eu sou uma pessoa que trabalhei muito com essa população de rua, com coisas muito difíceis. E eu ficava entre um lado e o outro, porque é muito complexo entender o mundo do outro nessa situação, principalmente com as drogas, porque entram várias questões. E hoje em dia eu me comovo, eu não deixo de ajudar alguém na rua. Eu sou capaz de comprar a marmita e eu faço isso. Se eu sei que a pessoa vai comer, eu vou, eu compro, eu dou. É muito prazeroso, mas é muito incipiente, né? O que eu quero dizer é que, às vezes, as pessoas elas ficam insensíveis ou elas são impotentes. No meu ponto de vista, as pessoas são extremamente impotentes.
quando é o momento da gente se unir para ter a potência do amor e poder fazer a diferença. Então, eu posso falar que eu sofro porque isso não está ocorrendo, sabe? Uhum. E eu vou querer fazer um trabalho voluntário agora, talvez. Eu preciso fazer, exercer um pouco isso, que eu acho que faz parte do ser humano, né? Então, é um pouquinho que eu acho que me ajudou mais a encontrar a força, né? Encontrar, ter um espelhamento dessa força através do que você falou. E é um pouco isso que eu queria falar, Uhum. tá bom? Obrigada. Obrigada, Beth. Obrigada. Não sei se está pertinente, mas para mim acho que sim. Obrigada. Bom, a gente pode ir para a prática então agora. Ah, o Alexandre, fala, Alex. Eu só quero te perguntar uma coisa, Yara. Quando você pratica a terapia do abraço, também tem essas expansões dessas amígdalas no cérebro? O que é a terapia do abraço? Uma terapia do abraço é você abraçar uma outra pessoa, ficar um tempo abraçado com outra pessoa, sem você se comunicar, fica no silêncio, como se fosse uma meditação, e aquela troca de energia que um emana para o outro, né, é uma vibração salutar. E aí eu queria saber, essas amígdalas do cérebro que trabalham com bondade, elas também expandem? Ó, eu não li nenhuma pesquisa falando disso, mas eu acredito que tudo que é prática que nos ajuda ajuda com a ligação com a nossa amorosidade. Até o monge fala que na tradição budista existe um amor essencial, existe um amor essencial que é como um sol dentro de uma casa que está com todas as portas fechadas. E que ao longo da vida a gente precisa ir tirando os obstáculos, abrindo as portas, mas o sol não deixa de ser o sol. Então, por algumas frestas, ele vai se manifestar, né? Mas ele precisa de expansão. Então, tudo que eu acho assim, minha opinião humilde, tudo que ajuda na expansão, né, da gente abrir as janelas, as portas e tal, para deixar esse sol se expandir, né? Eu acho, o amor tem essa essência, né, expansiva. Eu acho que tudo isso ajuda, mas eu não li nenhuma pesquisa. E você, Beth, o que você queria completar? Eu acho que sim, porque se o amor, a amorosidade é genuíno, eu estou trocando de várias maneiras. Então, ela está sendo exercitada, ela está fluindo. Eu acho que contribui. E aí eu lembrei que o bebê com a mãe, o olhar, né? Eu trabalhei muito com UTI neonatal e maternidade, e eu primava muito para que as mães ficassem em paz para poder amamentar e tivesse a conexão do olhar, porque é o grande amor que vem, que emana, mas cria uma questão endócrina, né? Que é a produção maior de oxitocina, que é chamado o hormônio do amor. Então, eu Uhum, fiz essa ligação até com o que ele falou, tá? uhum. Então, a oxitocina vai mexendo no cérebro, vai ter outra transformação também. Então, Legal, né? a gente está falando aqui na aula, foi bastante informação, mas ainda foi Gostoso. muito, muito pouco. É muito mais complexo, né? Exatamente. E eu Bom, estou fazendo minhas redes agora. legal, legal. Vamos, a Rosana é a última e depois a gente vai para a prática. Oi, Yara. Eu queria perguntar sobre as amígdalas que você falou, né? Elas então ficam ativas quando a pessoa está com medo, estresse, certo? E Uhum. é possível então a pessoa ficar o tempo todo com elas ativadas a ponto de chegar então no burnout ou... Burnout, burnout, com certeza. Você vai ver, Rosana, as pessoas que passaram por traumas severos na infância ou acidentes,
elas vivem em estado de alerta, o corpo inteiro está em estado de alerta, porque não é que fica aqui, o comando sai daqui e vai para o resto. Os músculos são duros, a desconfiança sobre as intenções do outro, é uma vida em estado de alerta. Por exemplo, as pessoas que tiveram infâncias difíceis, zonas de guerra ou comunidades, né, que são pequenas zonas de guerra no meio das cidades. E é bem ruim para a saúde, bem ruim para a saúde, porque fica secretando cortisol, aí estressa tudo, né? Você desgasta muito a mente, Não consegue desgasta relaxar. o organismo, desgasta muito. Tem que procurar ajuda médica nesses casos, não só psicológica, tem que fazer tudo. Eu acho que quando a gente está assim numa situação, a gente fala para o paciente, né, tem que fazer tudo, né? Terapia, remédio, exercício físico, tem que fazer, procurar uma espiritualidade, práticas contemplativas, meditação, yoga, tai chi, o que você achar melhor. Acupuntura, tudo, porque não é fácil. Ok, obrigada. De nada. Então, podemos? Preparados? Preparadas? Eu vou ler aqui, que essa prática vem do próprio monge, tá? Esse livro é bem legal, esse livro aqui, o primeiro a ciência da meditação, mais são as pesquisas. Aqui mistura assim, conhecimento do monge, e sempre no capítulo do monge tem práticas. Então, de bondade amorosa tem umas 4, 5 diferentes. E em cada capítulo ele recheia com práticas. E aí vai o Daniel Goleman falando da ciência, como a ciência explica a efetividade daquela prática, o que acontece naquela prática. Tem na casa esses livros, que eu sei que às vezes tem uns livros, não? Eu não ia buscar lá. É, tem na Amazon. Então vamos todo mundo ficando numa posição bem confortável, digna, olho fechado ou semiaberto se achar que vai dormir. Respirem profundamente. Expirem pelas narinas, bem devagar. Repitam esse movimento. A cada expiração, vocês se sentem mais relaxados, mais entregues. Vocês estão bem, seguros. Tentem se ligar a uma sensação gostosa de bem-estar, um calor sutil, ou com alguma coisa que vocês percebem acontecendo no corpo, respirando. Fiquem um pouco assim. Tragam à mente agora alguma pessoa ou animal por quem você sinta amor, carinho ou afeição. Deixe que esses sentimentos cresçam e preencham seu mundo sensorial. Sorriam com um sorriso da alma para essa pessoa ou animal.
o sorriso interno. Se aproprie da imagem, da lembrança. Fiquem um tempo com esse carinho, esse amor e essa afeição. Percebam o calor vindo do meio do peito, crescendo, ligando você a essa pessoa ou animal. Permita agora que a imagem desse ser se dissolva, mas que o sentimento amoroso permaneça. Estenda esse sentimento a outros seres. Primeiro, um círculo de seres próximos a você. Esse calor emana de você a esses seres próximos. Agora, expanda mais ainda o círculo. Círculo cada vez mais amplo vai se formando, com cada vez mais seres. Imagine como seria maravilhoso sentir um forte amor, compaixão e afeição por todos os seres da mesma forma que por esse ser específico com o qual você começou essa meditação. Permaneça um tempo. Permaneça nesse estado.
Lembrem do sol dentro de vocês, querendo se expandir. Vamos voltando, voltando, abrindo os olhos. Retornando aqui ao nosso ambiente. Quem quiser continuar meditando, pode continuar, claro. É uma prática curta, né? Mas eu quis dar as instruções por vez, para vocês internalizarem melhor. A gente começa por primeiro por uma pessoa, um animal, que é para acender a lâmpada do coração aqui, sabe? E daí a gente expande para um círculo próximo, depois um círculo um pouco maior, e aí a gente sente isso aqui fluir, né? Então, é uma meditação que quando a gente sai, a gente tem que sair com um quentinho aqui no peito. Uma coisa gostosa, leve. E é difícil a gente já chegar na meditação pensando em alguém, né? Longe ou na humanidade inteira. Às vezes... Fala, Sheila. Você abriu o microfone. Obrigada, viu, Yara? Aula maravilhosa. Eu sei que todos aproveitaram muito bem, né? E nós vamos continuar nessa toada mesmo, né? E para a próxima aula, que não vai ser a semana que vem, que é feriado, nós vamos ter a meditação com alimentos. Então, eu vou pedir que todo mundo faça o seu prato, tá? Colocando verdura, fruta, legume, tudo cru e sem tempero, tá? Eu vou mandar até algumas fotos das aulas anteriores, das pessoas como fizeram os seus pratos, porque a gente tem que botar muito carinho naquilo que a gente está fazendo, né? Porque a gente vai meditar com esses alimentos, tá? Então, dizem que é uma meditação maravilhosa. Eu sou suspeita, lógico, para falar sobre isso. Bom final de semana. Boas Queridas, meditações. boa meditação, hein?